Olá, espero que todos vocês estejam bem. Compartilho com vocês a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 21, a partir do verso 1. O texto diz: Depois disto, aconteceu o seguinte: Nabote possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, o rei de Samaria, tinha. Então Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua vinha para que sirva de horta, porque está ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor, ou, se for do seu agrado, dinheiro. Pagarei o que ela vale. E Nabote respondeu: Que o Senhor me livre de lhe dar a herança de meus pais. Acabe então voltou para casa aborrecido, indignado com o que Nabote havia dito: Não lhe darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Jezabel foi falar com ele e perguntou-lhe: O que é isto que você tem? Por que está aborrecido e não quer comer nada? E Acabe respondeu: Porque falei com Nabote e disse-lhe: Dê-me a sua vinha, eu lhe pagarei em dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra. Mas ele disse: Não lhe darei a minha vinha. E Jezabel respondeu: Você está ou não governando Israel, Acabe? Levante-se, venha comer e se alegre, porque eu lhe darei a vinha de Nabote. Até aqui a palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, dos versos 1 ao 7. Veja, aqui nós temos uma situação muito comum e que normalmente acontece com crianças. Quando você diz: não vou ligar a TV, não vou comprar isso, não vou comprar aquilo, e a criança grita, e a criança chora, emburra, para de comer. Mas e quando isso acontece com adultos? Quando acontece com crianças, a gente até compreende, porque a criança, dependendo da idade, ainda não tem discernimento, não sabe avaliar o que é bom ou ruim. Ela apenas deseja brincar, conhecer o novo. Então, ela faz uma espécie de chantagem emocional, mesmo inconsciente, para poder adquirir aquilo que ela quer, conquistar aquilo que ela quer. Mas e os adultos? É claro que os adultos agem por egoísmo, porque querem. E esta situação de Acabe é muito comum hoje em dia. Você nunca ouviu falar de alguém que queria comprar um carro e o outro não quis vender e isso virou confusão? De alguém que quis ter um relacionamento e o outro não quis e isso virou confusão? E diversas outras situações caberiam aqui. Mas veja, como é difícil pensar que um adulto se submete a isso. Fica de cara feia, chora, indignado, entra no quarto, tranca a porta, deita na cama, vira o rosto para a parede. Eu não vou comer mais, eu não quero comer. Por quê? Porque o fulano não quis fazer isso. Isso é egoísmo. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer para agradar o outro. E nós devemos ter consciência de que vamos ouvir não durante toda a nossa vida. E temos que aprender a lidar com isso. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações. Porque, movidos pela ira, pela indignação, nós agimos sem pensar nas consequências. Veja, Acabe até tentou negociar, como muitos hoje tentam. Poxa, vende esse carro para mim, vende essa casa para mim, está aqui ao lado da minha família, eu gostaria de mudar para cá. Não, essa casa é uma herança de família. E o que a gente ouve nos noticiários? Foi lá e acabou com a pessoa. Não é assim que funciona? Mulher, marido, pessoas que não se relacionaram ou que desejam se relacionar umas com as outras e decidem não querer mais, isso acaba em confusão.
Por quê? Porque a autoestima é tão baixa que não podemos ouvir não. Porque temos que ser atendidos. Então veja, o problema não está na pessoa que diz o não. Está na pessoa que não pode ouvir o não. E precisa ser tratada. Principalmente se você tem ao redor alguém como Jezabel. Porque quando ela diz aqui, você está emburrado aí, por que, Acabe? Você está triste, por quê? Por que você não quer comer? Ele fala, é porque o Nabote não quis me vender a vinha dele. Aí ela pega e diz para ele como uma mãe, ela age como uma mãe aqui. Ué, você é ou não é rei? Você está governando ou não? Dando uma lição, né? A gente lembra sempre da mãe, né? Você pode ou não pode? A mãe faz isso para o nosso bem, né? Não para nos incitar para o mal. Mas aqui, o comportamento de Jezabel, eu visualizo Jezabel, é muito engraçado. Eu visualizo ela falando com Nabote. Você é ou não um rei? Ou seja, vai ou não tomar uma decisão? Vai ficar chorando aí que nem uma criança? E o que ela faz? Levante-se, vá comer que eu dou um jeito nisso. Eu vou te dar a vinha. Aí a criança fica toda feliz, né? E o que é que Jezabel faz? Convence Nabote a matar. Convence Acabe a matar Nabote. Olha que fim trágico. Por causa de um não. Porque a pessoa não consegue lidar com as questões que envolvem a autoestima. Não consegue lidar com a rejeição. Eu não estou achando isso, eu não estou dizendo isso para que você pense que é insuportável alguém agir assim. Não, eu estou dizendo isso para que vocês avaliem o comportamento, porque quando isso é exageradamente, quando isso acontece de forma exagerada e você não consegue controlar isso, você precisa de tratamento. Precisa de auxílio profissional. Normalmente o psicólogo, a terapia pode ajudar. Porque tem um fundo por trás disso. Ninguém age assim. Veja que Nabote, veja que Nabote diz não, mas Acabe, ele, apesar de tudo, de agir como uma criança, que já não é um comportamento normal, ele vai deitar, e a gente sabe que depois isso passa, né? Quando você ouve um não e você ainda tem um mínimo de consciência, você fica indignado, pode agir como uma criança, isso não é normal, mas pode acontecer. Mas você se acalma e a vida segue. Então, você vê aqui que o grande problema de Acabe talvez fosse realmente questões que envolvessem a autoestima, a falta de controle e domínio próprio, que é o Espírito Santo que dá, basta pedir. Mas ele estava ao lado de quem? Dona Jezabel. E pode ser que você também esteja ao lado de Jezabel aí, que vai te incitar a praticar o mal para suprir a sua necessidade emocional, suprir os seus desejos, os seus caprichos, por causa da sua insegurança e da sua baixa autoestima. Eu entendo aqui que Acabe, apesar de ter tido um comportamento negativo, ele ainda fica na dele, né? Ele não vai fazer nada com Nabote, mas ela o incita e Nabote acaba morrendo por causa dos caprichos de Acabe e da maldade de Jezabel. Só que tudo tem consequência, né? Tudo que a gente faz tem um preço. Por isso que é importante sempre respirarmos antes, pensarmos, né, como lidar com o não. Se não conseguirmos lidar, buscarmos ajuda. Ajuda profissional é importante. Então pense nisso. O egoísmo é normal, mas em excesso complica a vida. Aprenda com a palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e que Ele fale cada vez mais com vocês.